pessoal, estou fazendo esse vídeo hoje para demonstrar as funcionalidades dos menus do sistema, tá? Então, esta barra de ferramentas aqui, vou passar para cá. Essa barra de ferramentas aqui, menu, incluir, alterar e demais botões, todas as telas, vai ter essas funções, tá? A gente vai ver que algumas telas ele habilita uns botões, outros não, que daí cada uma tem a sua particularidade, tá? Que eu vou demonstrar nesse vídeo aqui. Então, começando pelo menu principal, que é um menu onde ele vai trazer todos os módulos que este executável possui. Então, nós temos aí o executável Siger, que é esse que eu estou demonstrando. A gente tem o executável do contábil, que é este, o menu, tá vendo que é a mesma coisa, ó, eu estou no Debex contábil, no executável do Debex contábil, porém a barra de ferramenta é a mesma. Só que a hora que eu acesso o menu, ele traz outras opções, tá? Porque ele vai trazer as opções pertinentes ao executável que está sendo utilizado nesse momento. Então, eu vou fazer as demonstrações aqui no executável do Siger, tá? Além dos módulos que ele traz, em que eu posso mexer e entrar em qualquer tela que eu precise do sistema, eu posso também realizar a pesquisa no menu. Então, de repente, eu quero lá pedido de vendas, mas eu não sei, eu não lembro que para acessar pedido de vendas é em menu, vendas, pedido de venda. Então, eu posso vir aqui, colocar pedido, ele vai trazer para mim todos os módulos e locais aonde encontra-se a palavra pedido. Então, ele encontrou pedido de compra dentro das pendências, ele encontrou pedido de compra dentro das vendas, dos suprimentos, a mesma coisa se eu colocar emissão, por exemplo. Ele vai encontrar emissão dentro de fiscal, cupom fiscal, ele vai encontrar dentro de emissão de notas, que é notas de saída, ele vai encontrar emissão dentro de conhecimento de transporte. Então, eu posso utilizar aqui uma palavra-chave para encontrar a tela que eu preciso utilizar naquele momento, tá? Acessando uma tela em particular, vou acessar aqui cadastro de empresas, ele já começa a habilitar os botões aqui das funções, tá? Então, todos os botões, eles têm um atalho, uma tecla de atalho, tá? Que você colocando o mouse em cima, ele vai trazer para você qual que é o atalho para o botão incluir. Então, para o botão incluir, eu clicando F2. Então, se eu clicar no botão incluir, ele vai abrir a tela para eu fazer a inclusão da tela que eu estou aberta. Ou se eu clicar em F2, ele também faz a mesma função, tá? Então, o botão incluir serve para qualquer função do sistema. Então, eu vou vir aqui cadastrar, estou cadastrando o que eu preciso. No grid do endereço, eu preciso incluir o endereço. Qual que é a tecla? Incluir, ao mesmo botão, tá? Independente. Tudo que vá incluir é o mesmo botão. Botão e controle de atalho também com o botão F2, tá? Alterar, a mesma coisa. Posso clicar diretamente aqui no botão alterar ou utilizar o atalho, que é o F3. Então, se eu clicar em alterar, ele vai abrir para eu fazer qualquer alteração dentro daquele cadastro, daquela ficha que eu estou trabalhando, tá? A mesma coisa se eu colocar o botão de atalho, F3. Tá? Ele vai também abrir para fazer qualquer tipo de alteração que eu desejar. Okay? Botão excluir. Eu vou excluir aquela informação da tela. Lembrando que o excluir, o sistema ele tem um sistema de rastreabilidade dentro do sistema. O que significa isso? Então, de repente, eu cadastrei uma empresa, por exemplo, em que esta empresa já fez parte de outros processos do sistema. Eu não vou conseguir excluir ela, tá? Que daí ele vai dizer que tem rastreabilidade ou já foi utilizada, por exemplo. Tá? Então, ó, já está sendo utilizada para vários pedidos, emissões de nota, então ela não pode ser excluída, tá? Porque a empresa já possui lançamentos e não pode ser excluída. Mas se é um cadastro novo, se é alguma informação nova que eu acabei de cadastrar e eu preciso excluí-la e ela não está amarrada a nenhum outro processo, ele vai excluir normalmente. Também tendo
o botão de atalho, que é o F4. Então, se eu clicar no botão excluir ou ir lá no F4 do teclado, ele vai ativar a mesma função. Botão confirmar. Sempre que eu vou finalizar um processo, acabei de cadastrar alguma coisa, ou eu alterei alguma coisa, eu vou confirmar, eu preciso gravar aquela informação, eu utilizo o botão confirmar. Então, eu estou aqui, por exemplo, vou incluir um novo cadastro, você vai ver que ele já vai habilitar o botão confirmar. Então, eu vou fazer o cadastro dele todo aqui, terminei de cadastrar, vou utilizar o botão confirmar, que também tem a tecla de atalho com o F5. O cancelar, ele cancela o processo anterior que eu estou fazendo. Então, se eu estou lá, estou fazendo, vou alterar alguma coisa, eu não quero alterar mais, posso vir aqui e cancelar o processo de alteração. Ou eu estou vindo aqui incluindo, fazendo alguma coisa, eu não quero mais fazer, posso vir aqui e cancelo, ele fecha a tela. O botão cancelar, ele não só cancela ou fecha o processo, a tela em si, tá? Ele é muito utilizado também para cancelar mesmo algum processo que foi finalizado. Então, como por exemplo, lá no Odebex Contábil, eu tenho os pagamentos que eu realizo. Então, o botão cancelar, ele é utilizado para cancelar algum pagamento finalizado, por exemplo. Então, eu tenho um pagamento finalizado, que eu já fiz o pagamento, só que eu quero excluí-lo. Como que eu faço a exclusão? O botão da lixeira, o excluir, ele não é habilitado em primeira instância, porque espera-se que cancele o processo de finalização, para depois ele vir e habilitar o botão excluir. Então, o botão cancelar ou excluir, muitas vezes no sistema, ele é utilizado atrelados, tá? Com essas duas funções distintas, mas que uma depende da outra em alguns processos. Voltando no Ciger Industrial, temos também a impressão. Todos os relatórios pré-formatados no sistema estão na opção imprimir. Então, cada tela tem a sua particularidade de impressão, que na impressão você vem, clica no relatório ou na opção que ele deseja, que ele libera para impressão, em que a primeira vez ele passa a visualizar o que seria impresso, em que eu posso mudar as ferramentas de impressão, posso mudar a página, posso aumentar a visualização, tá? Coloco um zoom na tela, posso fazer esse tipo de manuseio, né, dessa alteração, e depois realizar a mesma impressão pelo Windows, escolhendo a impressora que eu desejar, tá? Não quero cancelar, venho aqui no botão cancelar para finalizar, para fechar o processo que eu não quero mais concluir. Fecho, ele volta para a tela principal. Totalizar, muito utilizado pelos clientes também, tá? Que ele faz a contagem de linhas, contagem de todos os campos que se referem a números, tá? Então, por exemplo, na tela de cadastro de empresas, se eu clicar totalizar, ele vai mostrar para mim que dentro deste filtro ativo, ele tem 46 empresas cadastradas. Mas onde ele é muito utilizado? Para fazer, por exemplo, conferências de cálculo, por exemplo, de notas fiscais. Então, aqui, por exemplo, no menu estoque, movimentação externa de materiais, onde é muito utilizado, eu posso vir aqui e fazer um totalizar, em que ele vai totalizar todos os campos mencionados. Então, aqui no botão totalizar, ele vai trazer para mim o total de quantidade de itens, ou seja, quantidade de linhas descritas, o total de quantidades, que é o campo quantidade. Então, este campo quantidade, ele fez um total. Então, nas 45 linhas, o campo quantidade possui um total de 47. Valor unitário. Então, nesta coluna de valor unitário, tá mais para frente. Então, tem mais para frente aqui, tem o valor unitário. Vamos vir mais para cá. Então, esse valor unitário aqui, ele totalizou, e o total das 45 linhas dá um total de 232.002,75. E assim, ele faz em todos os campos que possuem valores para totalização, tá? Utilizado muito para fazer conferência de valores, conferência de base de CMS, valor total da nota e tudo mais, tá? Então, esse campo totalizar serve para isso. Posso também realizar anotações.
Então, de repente, eu tenho lá um cliente, um cadastro de empresa, uma notificação de processo, qualquer outro processo no sistema que eu quero fazer alguma anotação financeira ou qualquer dizer, algum recado para aquele cliente, etc. Qualquer anotação que eu tenha que fazer, eu posso realizar aqui pelo botão anotar. Então, eu clicando, selecionado na linha que eu quero incluir essa anotação, eu venho no anotar, ele vai abrir a tela de anotação, vou incluir uma anotação, então aqui no botão incluir, vou colocar aqui a anotação 1, vou confirmar, por quê? Porque eu vou gravar esta informação, então ele grava a anotação que eu descrevi com o meu usuário, horário e dia que eu fiz essa anotação. O que vai acontecer? Aí eu posso vir aqui, cancelar. Quando eu faço isso, o sistema ele indica uma mãozinha na tela, dizendo que aqui tem uma anotação. Então, da mesma forma que eu posso abrir aquela tela no botão anotar, ou eu posso abrir essa tela no F9, que é o controle de atalho, ou também aqui, como tem o campo de anotação, eu posso clicar nesta mãozinha, clicar no azinho, que ele também vai habilitar para fazer uma nova inclusão. Então, vou vir aqui, anotação 2, confirma, então ele vai gravar a primeira anotação, a segunda anotação e demais anotações que eu tenho aqui, porventura de incluir aqui. Filtrar, utilizado muito no sistema, então esse filtrar, eu vou filtrar as informações na tela para eu conseguir fazer umas impressões só daquilo, para eu fazer os totalizar, para eu exportar as informações que eu quero do sistema, tá? Então, filtrar, eu enxugo as informações, eu filtro somente as informações que eu desejo visualizar na tela. Então, como que isso acontece? Botão filtrar ou F11, eu posso fazer o filtro, filtro simples e um filtro composto, e eu posso gravar esse filtro, tá? Então, o filtro simples, eu só vou filtrar determinadas informações, uma única opção de filtro. Então, eu posso filtrar pelo código. Então, qual que é o código da empresa? Eu quero filtrar na tela somente a empresa 12. Então, vou colocar aqui empresa 0012. Confirma. Ele vai trazer para mim a empresa 12. Eu quero filtrar pelo nome fantasia. Coloco aqui, ele vai trazer para mim todas que têm a descrição que eu coloquei lá no filtro. Coloquei o filtro nome fantasia Paula, ele trouxe para mim todas as empresas que têm no nome fantasia Paula. Isso é um filtro simples. O filtro composto, eu tenho daí comparativos, né? Eu vou ter que ter informações aqui para fazer um filtro com maior assertividade, que eu posso dizer aqui. Eu posso filtrar vários campos de uma vez e não só um, como é no simples. Então, eu posso fazer um filtro pelo nome fantasia, eu posso fazer um filtro por status das empresas, eu posso fazer um filtro pelo endereço, pela UF, tá? Esse daqui são os dados comparativos. Eu posso fazer um filtro igual a, então, eu quero fazer um filtro somente com o nome razão social Paula 2. Então, eu vou colocar razão social, é o meu campo que eu quero filtrar, igual a. Quando eu coloco comparador igual a, tem que ser exatamente como está cadastrado. Se eu colocar só Paula, ele não vai trazer o Paula 2, por exemplo, que é o que eu quero filtrar, porque a informação total é Paula 2, tá? Então, eu vou colocar aqui Paula 2. Vou tirar. Esses aqui são os botões para você inserir no filtro e esse aqui você tira do filtro. Então, é isso que eu quero fazer a comparação? Sim. Então, eu faço o filtro, ele vai trazer para mim somente ele. Eu quero que traga tudo novamente para mim na tela. Venho aqui no botão limpar ou selecionar, botão para cima. Ele traz de novo para mim todas as informações da tela, tá? Mas o mais interessante de o composto é quando eu quero colocar mais de uma informação. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui o nome fantasia contendo, porque aqui eu tenho vários operadores que eu posso ser igual a,
diferente de Paula, que dele vai trazer todas as empresas que não têm o nome fantasia Paula. Eu posso fazer filtros por data. Nesta tela de cadastro empresa não tem datas, mas, por exemplo, na movimentação externa de materiais, eu tenho datas. Então, eu posso fazer um filtro de data do movimento maior ou igual a 1/1/2021 e menor ou igual a 31/1/2021. Fazendo isso, ele vai trazer para mim somente as movimentações que estiverem entre a data de 1/1/2021 a 31/1/2021. E aqui eu posso totalizar, eu posso fazer as comparações, eu posso alterar o que eu preciso, eu consigo visualizar de uma forma mais rápida e efetiva, tá? Voltando no cadastro da empresa, então o botão filtrar eu posso fazer mais do composto, eu posso colocar mais operadores, então eu posso colocar aqui o status igual a 0. Por que 0? Quando dentro nos campos aqui ele tem a descrição, mas na frente tem algum código, quer dizer que o filtro ele espera esta informação. Eu não posso colocar, por exemplo, aqui ativo. Se eu coloco ativo, ele não vai trazer nada para mim, tá? Ele não busca nada, porque ele espera que o ativo, o comparativo dele, a comparação dele seja igual a 0. Por que igual a 0? Porque no status, ativo é 0, inativo é 1, 2 quer dizer que ele é o status novo e assim sucessivamente. Mesma coisa com o tipo. Se eu quero fazer um filtro que seja de fornecedor industrial, o meu tipo F, eu não vou colocar a palavra fornecedor industrial, eu vou colocar o F. Se eu quero cliente, eu não vou escrever a palavra cliente, eu vou colocar o tipo B. E assim vai funcionando o filtro, tá? Então, por exemplo, nesta tela aqui eu tenho um filtro que eu sempre vou usar, que é o filtro status igual a 0 de ativo e razão social contendo Paula. Vamos lá. Tenho dois comparativos aqui, tá? Então, digamos que todas as vezes que eu entrar, eu sempre tenho que vir aqui e procurar essa empresa, Eu posso já definir um filtro gravado. Então, o que eu faço? Eu tenho esse filtro já estabelecido, eu vou gravar esse filtro, vou colocar aqui o nome qualquer, teste Paula. Posso tornar esse filtro público, ou seja, qualquer usuário pode usar e ver este filtro, ou não. Se eu não coloco público, só vai aparecer no meu usuário. Então, eu vou colocar que ele é público, vou confirmar, e ele já vai ser gravado. Então, quando eu entrar na tela de cadastro novamente, ele vai trazer ainda todas as empresas, mas eu tenho aquele pré-filtro que eu já deixei gravado, que eu uso a todo momento. Eu não preciso vir aqui em composto e colocar de novo, ordenar, nananana. Não preciso nada disso. Posso vir aqui em gravados, seleciono qual que eu quero, que é o filtro ativo, que é o filtro que eu quero executar neste momento, confirmar ou dar duplo clique nele, ele já faz o filtro gravado para mim automaticamente, tá? Então, são sugestões para facilitar o dia a dia aí nesse botão de filtrar. Não quero mais nenhum filtro, só limpar e ele volta às informações das telas totais, tá? Lembrando que o filtro, em algumas telas, o sistema já tem um pré-filtro determinado. Então, ou seja, independente se você fez um filtro ou não, ele já tem um filtro pré-determinado em algumas telas. Por exemplo, trazendo só materiais que estão o status ativo e etc. Okay? Observar isso quando for executar algumas informações do sistema. Observar isso daí. Um botão que eu pulei aqui é o ordenar, né? Ordenar, eu consigo ordenar as informações na tela, também da forma simples ou composta, né? Que segue a mesma regra, o mesmo conceito do botão filtrar. Posso fazer um filtro simples, por exemplo, por código. Então, filtro simples por código, ele vai trazer por ordem crescente, mas eu posso fazer um filtro por ordem decrescente. Então,
Então, aqui eu coloco como código, na aba composta. Se eu tirar este flag aqui do código, ele vai trazer para mim a informação de forma decrescente. Então, se eu colocar aqui o confirmar, ele vai trazer dos códigos maiores para o menor. E assim se vai em todas as informações, tá? Posso fazer aqui por código e por razão social, por status da empresa. E ele já vai ordenando para mim aqui na visualização, ok? Botão localizar. Botão localizar, esta linha aqui é mais detalhada, que está em azul aqui, ele vai trazer exatamente no que eu determinar que eu quero localizar, tá? Então, por exemplo, eu quero localizar aqui essa empresa Steve. Eu estou aqui, né? Faz quando eu não sei onde ela está, eu tenho que localizar essa empresa Steve. Eu venho aqui no botão localizar, quero localizar o quê? Quero localizar o código, razão social, dentre as mesmas opções que dá tanto no filtro quanto no ordenar. Eu quero localizar pela razão social a palavra Steve. Então, ele confirmar, ele vai selecionar a localização, onde está aquela empresa. Eu quero agora selecionar o nome fantasia Guilherme. Ele vem e ele dá o ênfase, a linha em negrito, né, a linha destacada, ele vai em cima da informação que eu quero localizar. Okay? Exportar. O exportar, eu consigo exportar tanto em CSV como diretamente pelo Excel ou OpenOffice, tá? As informações da tela. Então, eu posso vir aqui, confirmar, ele vai exportar todas essas informações, todos os campos, todas as linhas para um formato em CSV, para eu conseguir lá exportar para o Excel, se isso de repente a máquina não tiver Excel instalado. Ou eu posso já, se eu tenho o Excel ou OpenOffice instalado na máquina, eu já venho e faço a exportação das informações do sistema para o Excel. Então, ele já grava para mim em Excel automaticamente todas as informações que eu estou exportando. Lembrando que ele exporta a tela. Então, todos esses campos que estão aqui serão exportados para o Excel, tá? Uma informação bacana para falar da exportação, deixa eu ver se eu consigo cancelar aqui, ou deixa ele concluir. Bastantes telas do sistema, ele é separado por grids, tá? Então, por exemplo, digamos aqui um lançamento contábil, aqui nos pagamentos. Eu tenho este grid, que é o cabeçalho do meu pagamento, e o segundo grid, que são as informações de lançamentos contábeis. Então, ele é quebrado por dois grids que nós falamos. Quando eu coloco a opção exportar, ele vai exportar o grid que está selecionado, ele não exporta as duas informações, ele não exporta, como que eu posso dizer, a tela completa, ele vai exportar o grid. Então, quando eu clicar em exportar, ele vai exportar essas informações de cima. Se eu quero esta informação de baixo, eu tenho que selecionar a informação do segundo grid e aí sim realizar a exportação. Mas se eu quero exportar as duas informações junto, a função exportar, ela não contempla isso, tá? Ou ele tem que utilizar uma das ferramentas de relatório, ou então fazer um relatório personalizado para que consiga trazer as duas informações unidas em conjuntos, tá? Então, aqui no caso, ele realizou a exportação diretamente para o Excel, para o cliente realizar as manutenções que ele precisa, tá? Aqui que eu não quero. Gráficos, também ele não são todas as telas que tem esse botão habilitado, tá? Então, por exemplo, se a gente entrar no pedido de venda, você vai ver que a opção gráficos ela não habilita, porque não tem nenhuma função de gráficos para a tela de pedido de venda. Diferente da tela de cadastro de manutenção de empresas, em que eu tenho a opção de ver a evolução de movimentação desta empresa. Tá? Então, para empresas com o tipo cliente e fornecedor, eu consigo visualizar a evolução que teve nessa empresa. Então, aqui eu consigo analisar gerencialmente que em dezembro de 2020 teve um valor de faturado,
como que ele vem vindo dos meses, e eu consigo fazer uma análise dela, tá? É apenas uma análise de gráfico gerencial. Botão auditar. O auditar, ele tem todas as empresas, todas as telas, tá? Então, ele vai trazer para mim o que aconteceu desde a inclusão até as manutenções, alterações, processos que eu fiz com essa empresa, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma empresa e eu quero saber como que ela foi incluída. Então, aqui ela foi incluída por tal usuário, na estação tal, naquela data, naquele horário, pela tela da descrição de cadastro de empresa. Como que eu sei que ela incluiu? Porque está aqui, incluiu o endereço, tá? Se eu vim no segundo, o que que ela fez? Ela alterou, tá? Então, quando acontece normalmente esse alterar e não traz nada, nenhuma função, porque normalmente o usuário clicou em alterar, ele não alterou nenhuma informação, veio aqui e confirmou, tá? Aí ele grava o log de alterar, tá? Como, por exemplo, viu agora, ó, o meu login com o dia sendo executado agora alterar, mas na verdade, como eu não alterei nada, eu cliquei no botão alterar e confirmei, ele grava a alteração, mas como não alterei nada, ele não tem nenhuma especificação da alteração. Diferente de quando eu realmente altero. Então, se eu vir aqui e alterar o agrupamento da empresa e dar um auditar lá, agora ele vai trazer que a Paula alterou na data de hoje, nesse horário, o agrupamento da empresa, que era 20, para só ser 21. Então, ele audita, na verdade, tudo que o usuário fez, ó. Alterou a razão social, alterou a conta contábil, fez as alterações, né? Só clicou no botão alterar e não confirmou nada, e até alterar o agrupamento. Então, todas as alterações, ajustes que eu fizer em todos os cadastros, em qualquer parte do sistema, no botão auditar, eu consigo visualizar o que foi realizado no processo, tá? O botão adicionais, ele é muito particular de cada tela, então cada tela vai ter a sua particularidade, suas próprias funções. Então, no cadastro da empresa, eu consigo, pelo botão adicionais, consultar cadastro do contribuinte, cadastrar a empresa, consultar a empresa, amarrar uma imagem, né, colocar uma imagem nela, inativar a empresa, tá? Então, o botão adicionais, eles são funções adicionais à tela que eu consigo fazer alguns processos, alguns atalhos aí. Então, mas ele é muito particular de cada tela. Então, se eu entrar, por exemplo, no pedido de venda, a hora que eu acessar o botão adicionais, ele me dá outras gamas de processos que eu posso estar executando através do botão adicionais, tá? Então, adicionais é muito próprio de cada tela. E o menu ajuda, ele vai trazer para você o telefone da empresa, o website, os dados do saque, a versão que você se encontra, apesar que a versão você também pode consultar na barra lá de cima, no nome da base. E aqui ele traz para mim os registros certinho no órgão, tá? Então, hoje, na verdade, foi para dar uma passada aí das funções dos menus, esses menus que são comuns em todas as telas do sistema, e demonstrar um pouquinho a funcionalidade de cada um deles. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.